O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. A busca por evidências de vida em Marte teve dois novos lances nesse começo de 2022. Do lado do copo meio cheio, aliás, o meio vazio primeiro, uma análise das moléculas orgânicas presentes no meteorito marciano indica que sua origem é geológica, não biológica. Do lado do copo meio cheio, em compensação, o rover Curiosity da NASA detectou algo que, se fosse visto na Terra, seria interpretado como evidência de atividade biológica. Em Marte, claro, a barra é mais alta. Começando pela história do meteorito, estamos falando do mais famoso exemplar conhecido, ALH 84001, achado na Antártida em 1984. Foi essa pedra que, depois de ser analisada pela equipe de David McKay da NASA, causou alvoroço em 96, com o anúncio de que havia possíveis microfósseis provenientes de Marte nela. Desde então, tornou-se consenso que não se tratava de microfósseis. Agora, realizando uma análise mineralógica nanoscópica da rocha de 4 bilhões de anos, o grupo de Andrew Steele, da instituição Carnegie para a Ciência nos Estados Unidos, mostrou que a origem das moléculas orgânicas presentes no meteorito é abiótica, ou seja, não tem conexão com vida. Em vez disso, ela foi produzida por reações de carbonação mineral e serpentinização, processos geológicos que envolvem a interação de minerais com água e que também ocorrem na Terra. O trabalho foi publicado na Science. Na sequência, foi a vez de cientistas envolvidos com um dos principais instrumentos do rover Curiosity publicarem novos resultados da perambulação do veículo por Marte. Em artigo na PNAS, a revista da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, os pesquisadores indicaram que a análise de várias amostras de rocha transformadas em pó pelo rover apresentaram um enriquecimento em um tipo de carbono que na Terra é associado a processos biológicos. Sabemos que átomos podem vir em vários sabores, entre aspas, os chamados isótopos, em que varia a quantidade de nêutrons no núcleo. A vida, ao menos aqui em nosso planeta, prefere carbono 12, o mais comum e leve. Por isso, sinais de carbono deixados por formas de vida costumam ser enriquecidos neste isótopo. E foi exatamente esse padrão observado em algumas das amostras do Curiosity. Se fossem rochas da Terra, a aposta na explicação biológica seria de longe a mais simples. Em Marte, é preciso pensar fora da caixa. Então os pesquisadores apresentam ao todo 3 possibilidades. A primeira seria bactérias deixando para trás essa assinatura de carbono ao liberar metano na atmosfera. A segunda seria fruto da interação da luz ultravioleta do Sol com o dióxido de carbono na atmosfera, produzindo moléculas orgânicas que assentariam na superfície. E uma terceira hipótese especula que o padrão poderia ser explicado por um raro evento em que o sistema solar teria passado por uma nuvem molecular gigante rica em carbono 12. As 3 são plausíveis, e só será possível dizer qual está certa com mais estudos. É aquela agonia de sempre quando a gente fala de busca por vida fora da Terra, né, Cássio? Os dados estão aí, às vezes eles parecem não conversar muito um com o outro, eles compõem um quadro complexo. Eu acho assim, quebrando aí nas duas partes. O do meteorito não é surpreendente, no meu entender, porque assim, é uma rocha qualquer que vem de Marte. Seria muita coincidência que essa rocha trouxesse as evidências que a gente precisa para determinar que houve vida em Marte, ao passo que, para determinar que teve interação de água com minerais e produziu certas moléculas, me parece ser trivial. Quase qualquer rocha antiga em Marte deve ter evidências similares. Então assim, encaro como normal. O lance do Curiosity, esse eu acho mais interessante, mas ao mesmo tempo ambíguo, né? Aquele resultado que você fala, olha, faz sentido com a hipótese biológica, mas ao mesmo tempo não tem como cravar, faltam dados, e aí eu acho que falta até instrumentação para o Curiosity, do tipo, tá bom, mas quais são essas moléculas? Né? O SAM lá, que é o instrumento que eles usam para fazer espectroscopia, não permite analisar as moléculas com o nível de complexidade que a gente gostaria. O Perseverance, que tem lá espectroscopia Raman e tal, esse parece ser mais capaz nesse sentido. Mas o Curiosity não. Então ele tem um dado muito interessante, mas ao mesmo tempo falta instrumentação para complementar e tentar fechar essa hipótese. Agora, as duas alternativas que eles apresentam, passou pela nuvem molecular, que tinha carbono 12,
O ultravioleta ainda vai lá, né? Meio estranho o lance da deposição e de novo a escolha do carbono 12, mas a nuvem molecular, vou te falar, é só para dizer que pensamos em tudo, né? Pô, essa aí, já começando pelo final, é exatamente o que eu ia falar. Essa aí da nuvem molecular foi, vamos pensar no mais absurdo aqui, que para contar 3 a gente já vai tirar uma, mas que só vamos trabalhar com 2 mesmo. Realmente é coisa feia, né? Dizer uma coisa, pensar, né, numa situação como essa, completamente, pensar não só fora da caixa, mas pensar fora de tudo, né? Mas aí voltando lá para o início do meteorito, né, que foi recuperado, lá o ALH, ele cumpriu o seu papel. Qual foi o papel dele? De motivar a NASA a gastar dinheiro com a pesquisa em Marte novamente. Eu lembro dessa época que as coisas estavam meio paradas, né, estavam meio desanimadas, e surgiu essa possibilidade de ser origem biológica, né, que eles acharam lá. Eu lembro que tinha na época uma outra corrente falava, inclusive, de um alinhamento com o campo magnético primordial não, fossilizado, né, daquelas coisinhas lá que parece um vermezinho e tal, mas ajudou muito na promoção. Foi até o Bill Clinton, que era o presidente, foi para a televisão anunciar a descoberta, atropelou muitos dos procedimentos que o pessoal nessa área trabalha, que é você fragmentar e mandar para um outro laboratório independente, fazer o mesmo tipo de análise e ver se reproduz. Eles fizeram um anúncio antes mesmo disso acontecer, mas a NASA se animou, o Congresso liberou grana e nós tivemos a Su Júnior, né? Aquele jipinho lá simpático, primeiro uma estação e soltou o jipinho, e depois, né, virou história com os demais jipes e as sondas, né, fazendo o mapeamento. Então ele prestou já seu papel, né? Agora temos a análise definitiva que mostra que realmente não é de origem biológica. E já o resultado da Curiosity é bem interessante, tá? Quando você faz esses perspectivas aí dos isótopos, as taxas, as comparações, né? São diagnósticos muito poderosos, né? Você faz ali uma linha de base, vê como é que para a comparação entre um isótopo e outro para cada processo, o biológico, o não biológico, mas esbarra numa questão, né? Como falou, se fosse aqui na Terra, teria origem biológica, mas nós não estamos falando de um ambiente que seja minimamente, né, comparável com a Terra, né? Temos aí uma época em que se imagina que tinha muita água, que se imagina que tinha uma temperatura mais auspiciosa, mas a gente tem condições bem diferentes de ambientais para fazer uma comparação, né, 1 para 1, né, olho por olho, de tal maneira que você consiga extrapolar essa mesma solução, né, essa mesma conclusão. Como eu falei, né, essa análise de razão isotópicas, né, você pega os isótopos lá e vai vendo quanto que tem um em relação ao outro, são bem interessantes, e o pessoal fala que seria muito interessante pegar uma daquelas plumas, né, talvez aí já teria quase uma solução, né, para isso, ou melhor, não vaticinar, né, não bater o martelo, mas que você tivesse já um esclarecimento melhor dessa história aí de poder comparar ou não com o cenário terrestre, mas pegar uma daquelas plumas de metano que o próprio Curiosity pegou uma vez num evento, 1 em 1 milhão, quer dizer, 1 e nunca mais, não foi nem mais 1 milhão, nunca mais aconteceu, para fazer um estudo desse tipo da razão isotópica, para saber, né, se confirma, se vai na mesma linha, porque ali você teria condições de dizer apontar, né, um caminho já mais para o biológico, porque aí teria que ter 2 vezes uma exceção, né, para que não fosse biológico. Aí as coisas começam a caminhar, né, pelo menos a gente tem a noção de que muito mais provável é que tenha uma origem realmente biológica. Mas bem interessante mesmo que, né, estamos mexendo alguma coisa e tirando alguns resultados. Que estava acostumado quando eu via a manchete, e mais uma, né, molécula, que não sei o que lá, mas que não deve ser nada e tal. Não, que não dá para dizer que mas que não é nada, está muito longe, né?